O Espírito Santo, ele não é mais bem-vindo em muitas igrejas. Ele foi silenciosamente substituído por luzes, por técnicas de marketing, por entretenimento vazio. E o mais aterrorizante, ninguém notou que ele se foi. Este sermão, inspirado no peso esmagador das mensagens de Paul Washer, o profeta que não temia a verdade, não é um aviso, é um alerta solene, um grito desesperado para a sua alma. O Espírito Santo está fora e a igreja continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Você sente essa ausência? Você clama por algo mais? Então comente agora mesmo: Espírito Santo, volte a habitar entre nós, porque o que nos resta sem Ele é apenas uma religião morta, um corpo sem vida, uma farsa vazia. Hoje temos igrejas impecavelmente organizadas, repletas de recursos, com programações ambiciosas e técnicas humanas sofisticadas. Mas a pergunta que rasga a alma é: o que falta? Falta a presença. Falta a glória. Falta o mover real e tangível do Espírito Santo. Muitos continuam fazendo igreja, com agendas cheias, com louvor alto, com grandes eventos, mesmo sem a presença. E essa, amados, é a radiografia exata da nossa decadência espiritual. Paul Washer não hesita em nos confrontar. A maior prova de que algo está errado na igreja é que o Espírito Santo pode se retirar e tudo continua igual. E essa tragédia está acontecendo agora, sobre os nossos próprios olhos. Muitos, infelizmente, nem percebem que ele já não está mais ali. O culto segue, a música toca, os eventos continuam a pleno vapor, mas o céu permanece em silêncio. O Espírito Santo de Deus não foi expulso com violência. Ele foi gentilmente, sutilmente empurrado para fora. E o povo aplaudiu a cada substituto que apareceu. Hoje, programas elaborados e estratégias humanas tomam o lugar da oração genuína. A performance e o carisma humano tomaram o lugar da unção divina. Como Finney já dizia com uma clareza profética, quando Deus deixa de operar, o homem começa a inventar. E é exatamente isso que temos hoje. Invenções, imitações pálidas da glória, movimentos sem quebrantamento, sem poder. Chamamos de avivamento o que é só barulho e euforia carnal. Chamamos de glória o que é apenas iluminação artificial e fumaça de efeitos especiais. Mas o Espírito Santo, em sua santidade e majestade, não compartilha seu espaço com orgulho humano. Ele não habita onde há vaidade, soberba e manipulação emocional. Ele é santo e exige um ambiente de pureza. Uma igreja sem a presença real do Espírito Santo é apenas uma estrutura bonita, com uma fachada impressionante, mas com o cheiro inconfundível de um cemitério. Você pode ter a música mais excelente, a oratória mais perfeita, os ministérios mais organizados e eficientes, mas sem o Espírito não há vida. Não há poder para transformar, para libertar, para santificar. O que faz a igreja ser a igreja, o corpo de Cristo, não é o prédio suntuoso, o sistema de som impecável ou a liturgia tradicional. É a presença real e manifesta de Deus em seu meio. E quando essa presença desaparece, o que resta é religião com aparência de piedade, mas completamente desprovida de poder para mudar destinos. Paul Washer não nos deixa dúvidas. Ele confronta: não precisamos de mais shows. Precisamos da presença do Espírito Santo. E essa presença só vem quando há santidade inegociável, busca por verdade e uma sede ardente por Deus. O Espírito Santo de Deus é infinitamente sensível. Ele não força sua presença, não invade, não impõe sua glória onde não é desejado. Ele é santo, e quando a santidade é ignorada, quando o pecado é tolerado, quando a palavra é diluída, ele se entristece profundamente e parte. A igreja moderna tolera o pecado descaradamente, faz piadas e leviandade no altar, o lugar mais sagrado. Prega mensagens vazias, focadas em autoajuda e prosperidade barata.
E depois, em sua cegueira espiritual, ainda pergunta por que não sente mais a glória, porque os milagres cessaram. A dura verdade é que o Espírito foi embora. Paul Washer, com sua voz profética, alerta: quando você troca santidade por relevância, o Espírito se retira. E hoje vivemos a consequência amarga disso. Igrejas cheias de gente e altares vazios de fogo, vazios da presença. Onde há falsidade no púlpito, onde a palavra é distorcida para agradar a homens, o Espírito Santo se cala. Onde há manipulação nas músicas, na adoração, nos cultos, o Espírito se afasta. Ele não compactua com a aparência de santidade, com a hipocrisia religiosa. Ele busca verdade em espírito e em vida. É por isso que muitos ouvem pregações poderosas, com oratória impecável, e saem iguais, sem transformação. Porque não é a eloquência humana que convence o pecador, que quebra o coração. É o Espírito Santo quem transforma. E se ele não está presente, a mensagem é apenas ruído, palavras vazias ecoando no vazio. Paulo, o apóstolo, declarou: o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Hoje, temos palavras em abundância, mas cadê o poder? Cadê a glória? Onde está o selo de Deus sobre a pregação? O mais assustador, a maior tragédia da nossa geração, é que muitos se acostumaram a viver sem a presença real do Espírito Santo. Já não choram pelo pecado, já não sentem a convicção, já não discernem a ausência de Deus e seguem a rotina da fé como zumbis espirituais, apenas cumprindo um protocolo. E esse é o maior perigo: viver como se tudo estivesse bem, como se a igreja estivesse prosperando, enquanto o Espírito já foi embora há muito tempo e a glória se retirou. A frieza virou normal, a superficialidade virou estilo de vida, e a ausência de glória virou uma tradição aceitável. Paul Washer, com um peso de partir a alma, alertou: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 95% das atividades continuariam e ninguém perceberia. Será que já estamos nesse ponto? Será que sua igreja, sua vida, já está nesse ponto trágico? Você pode tentar mudar pessoas com técnicas, com persuasão humana, com discursos emocionantes, mas a verdade é inegável. Só o Espírito Santo pode quebrar o poder do pecado, pode incendiar a alma com fogo divino e pode levantar mortos espirituais para uma nova vida em Cristo. Ele é o selo de Deus em nós. Ele é a vida pulsante. Ele é a força motriz da igreja. Sem Ele, somos nada. Com Ele, até no deserto mais árido, há glória, a vida, há poder. O problema da igreja hoje não é o seu tamanho, não é a sua estrutura física, é o tamanho da presença de Deus em seu meio. E essa presença só vem com o joelho no chão, com busca desesperada e com o coração rasgado em arrependimento. Ela vem quando o Espírito é, de fato, a prioridade máxima. A boa notícia é que Ele ainda quer voltar. O Espírito Santo ainda anseia por habitar em nós, por incendiar corações, por restaurar a glória perdida. Mas Ele só volta onde há arrependimento real, onde Ele é verdadeiramente desejado e honrado. Queremos o Espírito? Então precisamos abrir mão do controle, do ego, da aparência religiosa. Precisamos clamar com uma sinceridade que rasga o véu. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, e não só da boca para fora. Tu és Senhor, Tu és prioridade. Hoje pode ser o começo de uma nova história para a sua vida, para a sua igreja. Mas tudo começa com um clamor sincero, que vem do fundo da alma. Não nos deixes continuar sem a Tua presença. Não nos deixes viver sem o Teu fogo, sem a Tua glória. Se essa mensagem penetrou seu coração, se ela te confrontou e te fez desejar a presença do Espírito Santo como nunca antes, não ignore essa voz. Ele ainda está batendo a porta do seu coração. Ele ainda está chamando, mas você precisa abrir. Você precisa decidir se render. Comente agora mesmo: Espírito Santo, eu quero Tua presença real. Compartilhe este vídeo agora com a máxima urgência.
Mande para alguém que precisa ser despertado, que precisa parar de brincar de fé e começar a viver a verdade de Deus com temor e tremor. Paul Washer não pregava para agradar, ele pregava para despertar os mortos espirituais e incendiar os vivos. E hoje, o confronto chegou até você. Para continuar recebendo mensagens que despertam, que confrontam e que reacendem a fé em seu coração, inscreva-se agora no canal Pensadores Cristãos e ative o sino de notificações. Não perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida, porque o Espírito Santo ainda quer habitar, mas não será onde ele não é desejado e honrado acima de tudo. A escolha é sua, a glória te espera, mas o preço é a sua rendição.